dia, gente! Hoje é um ótimo dia para fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia, eu tenho 22 anos e faço medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Florianópolis. E eu tô rindo porque eu comecei a falar e o Kevin tava dormindo aqui do meu lado e acordou. Desculpa, gatinho. E esse vídeo aqui é um vídeo um pouco mais tenso, é uma conversa mais pesada, mas que eu preciso ter com vocês. Mas antes de ter essa conversa, eu vou lá pegar uma piranha pra amarrar meu cabelo, porque tá muito quente. Só um minutinho. Quer? Tadinho, dormindo no estrado. Espero que vocês gostem do meu look Letícia versão como eu vou na faculdade todos os dias. Combina com a vibe do vídeo. Esse vídeo aqui ele não tem roteiro. É uma conversa séria que eu tive com algumas pessoas que entraram em contato comigo pela DM lá no Instagram. E conversando com uma dessas pessoas, eu percebi que eu tinha que ter essa conversa com todo mundo aqui no canal. Porque isso parecia óbvio pra mim, mas pra muitas pessoas não é. Gente, agora que eu percebi que meu computador tá aqui atrás... Ignora. É uma conversa que a minha irmã teve comigo antes de eu ir pro meu último ano de cursinho e que eu acho que foi fundamental pra eu ser aprovada, porque se eu não tivesse tido essa conversa, eu provavelmente nunca teria sido aprovada. No caso, se ela nunca tivesse tido essa conversa comigo. E eu preciso ter com vocês, porque pra algumas pessoas pode parecer óbvio, pra galera que já tá no cursinho há mais tempo, pra galera que está envolta nesse meio de cursinho há muito tempo. Mas para algumas pessoas que estão embarcando agora, que geralmente é o público que entra em contato comigo pelo Instagram, pode ser que não seja tão óbvio assim. E sim, esse vídeo pode ser um choque para algumas pessoas. Talvez alguns não vão concordar com o que eu vou falar aqui, mas pensando num contexto de medicina na Universidade Federal de Santa Catarina ou em outras federais, que é mais concorrido ainda, esse vídeo se encaixa. Se você vai pensar em medicina em outras faculdades, que talvez a concorrência não seja tão alta, porque ali para Floripa, por exemplo, a ampla concorrência estava, se eu não me engano, 130 pessoas por vaga, que é uma concorrência bem alta. Ou então se você vai pensar para outros cursos, aí realmente talvez esse vídeo não se enquadre, mas pensando em cursos muito concorridos, esse vídeo vai se enquadrar sim. E eu estava pensando num título para essa conversa e eu acredito que o melhor título seja algo do tipo vai doer e precisa doer. Eu acho que alguns já entenderam qual que é o teor dessa conversa, mas eu vou começar desde o começo. Quando a gente escolhe a medicina, seja por vocação, seja porque você gosta da matéria, seja porque você quer cuidar de pessoas, ou então porque já tem alguém na sua família que quer medicina, E a gente ainda cai na besteira de escolher uma faculdade concorrida. a gente às vezes não percebe que o processo ele vai doer e ele precisa doer. E por que eu tô falando isso? Tem muita gente que entra em contato comigo me mostrando, por exemplo, técnicas mirabolantes de estudo, ou então planejamentos anuais, planejamentos diários de estudo, que às vezes não condizem com a realidade de um vestibular tão concorrido. Tem gente, por exemplo, que quer estudar fazendo resumo colorido, tem gente que quer estudar, por exemplo, daquelas formas bem bonitinhas, que é o sonho de todo mundo, que era o meu sonho quando eu fazia cursinho, que é ver a aula, e aí você faz exercício daquela aula, e aí depois você faz uma revisão espaçada, e aí é bem bonitinho como tudo deveria ser. Ou então tem gente que quer estudar, por exemplo, umas 6 horas por dia e acha que isso é suficiente. No caso, 6 horas sem contar o tempo do cursinho. Por exemplo, estudar apenas da 1 às 6 da tarde ou às 7 da noite, sendo que a pessoa tem o resto do dia inteiro livre. E eu já quero deixar uma coisa bem clara aqui nesse vídeo. Esse vídeo aqui não fala sobre pessoas que, por exemplo, trabalham fora, já são CLT ou tem que ter algum tempo na semana para trabalhar. São coisas diferentes. Na verdade, não é que sejam coisas diferentes. Esse vídeo se aplica a você também, entre aspas. Só que eu acho que essa galera que trabalha fora já entendeu isso que eu vou falar aqui pra vocês há algum tempo. Ai, amor, que susto. Eu dei um pulo. Eu acho que a galera que não entende muito isso é o pessoal que acabou de sair do ensino médio. É mais comum o pessoal não entender isso muito bem. Mas o que acontece com muitos de vocês, e que acontecia comigo também, é que vocês não querem sentir o desconforto de estudar para um vestibular concorrido. Ou, em palavras mais duras, mas que são realidade, vocês não querem que doa. Só que isso é muito perigoso. Quando você escolhe um curso numa universidade que é muito concorrido, você vai sofrer para entrar lá. E eu não tô falando isso querendo romantizar o sofrimento. Não é nada disso. Na verdade, eu faço um curso da saúde, o que eu não quero é romantizar o sofrimento de ninguém. Então eu não tô falando isso pra você como se fosse um martírio, sabe? Daquela história de, subir uma escada de 1 metro de joelho porque você precisa, porque senão você não vai ter o que você quer. Não é isso. Mas é que é por ser muito concorrido. E quem estuda pra entrar lá, estuda muito. E você, pra bater de frente com essas pessoas, você vai ter que estudar muito. Então não é na forma de martirizar ninguém. É realidade mesmo. Também não tô falando que, então vai ser sofrido mesmo, então eu vou me largar, eu não vou cuidar de mim, eu não vou ir na academia, eu vou deixar de lado todos os meus hobbies. Não é nada disso. Eu acho que dentro desse ambiente que é difícil, de muito estudo, você tem que ter sim um certo equilíbrio pra você não surtar. Só que você não vai priorizar a sua saúde mental nos anos em que você estiver estudando. Eu gosto muito de falar com quem entra em contato comigo pela DM que você prioriza a sua saúde mental durante o ano de vestibular apenas o suficiente pra você não surtar. Mas você não vai, por exemplo, passar
2, 3 horas na academia todo dia porque você precisa, sei lá, pra você se sentir bem. Porque senão você não vai passar. Essa é a verdade dura, nua, crua, mas que eu tenho que falar pra vocês porque eu percebi que vocês estavam caindo muito nesses papinhos de coach de internet. E que quem me segue no Instagram sabe que eu odeio. O que acontece? Por que eu fui gravar esse vídeo? Porque eu percebi que tem alguns professores na internet que, assim, eu não tiro o mérito desses professores. Podem ser professores incríveis dentro da sua área, mas eu aposto que nenhum deles passou em medicina. E aí, às vezes, vem alguns professores, muito bons, por sinal, mas vem falar nas redes sociais que você precisa priorizar sua saúde mental. Não estuda horrores, não se mata de estudar, porque você também precisa se sentir bem, você precisa estar bem consigo mesmo. E, gente, a realidade não é isso. Pode ser se você não quiser um curso concorrido, mas se você escolheu medicina numa federal e a maioria das pessoas que me seguem querem medicina na UFSC, meu querido, vai doer, entendeu? Não tem como escapar. É importante você não surtar? Existem muitas estratégias pra isso. Antigamente eu não era tão devota de você ir na academia, mas depois, vendo algumas cartilhas antigas, eu comecei a ser. A academia, ela é importante. Sim, fazer terapia é importante. Eu fiz terapia no meu ano de aprovação. Esse tempo, quando ele é pequeno, mas suficiente, ele não vai tirar a sua aprovação. Agora, se você ficar 2 horas por dia na academia, você não vai passar. Se você tem o dia inteiro pra estudar, mas você para todo dia às 6 horas pra ver novela, você não vai passar. Até falhou minha voz aqui. Eu pensei que eu nunca teria que vir no YouTube pra falar isso, mas eu percebi que tem uma galera que tá caindo nessas falácias de coach que realmente é importante eu vir aqui falar. É duro, eu não queria que fosse assim, mas enquanto vocês não tratarem o vestibular como algo sério e algo que é difícil, vocês não vão passar. Eu acho que essa chavinha virou pra mim entre o meu primeiro e o meu segundo ano de cursinho. Meu primeiro ano, gente, realmente, eu estudava pra um caramba, tá? Eu estudava de manhã, eu estudava de tarde, só que chegava umas 6 horas, por exemplo, eu ia ligar pro meu namorado, que não é o Kevin, é meu ex, e eu ficava das 6 às 10 horas conversando. E sim, é muito legal, a minha saúde mental naquele ano ficou legal, só que eu não passei, e eu nunca ia passar fazendo daquele jeito. Talvez se eu pegasse muito mais firme, eu poderia sim ter passado com um ano de cursinho. Inclusive, uma frase que me marcou muito foi que quando eu fui fazer o vestibular, depois, é claro, meu pai me contou, né? Mas quando eu fui fazer o vestibular, meu pai falou com a minha irmã e ele falou a seguinte frase: eu acho que ela não entendeu ainda a seriedade que é um vestibular. Porque de fato, gente, tem muita gente levando a brincadeira. E aí, na passagem do meu primeiro ano pro meu segundo ano de cursinho, a minha irmã, ela teve uma conversa muito séria comigo que ela falou justamente isso. Ou você faz doer, ou você não vai passar. E não é fazer doer pra você sofrer, não é isso. É fazer doer pra você conseguir chegar na nota de corte que você precisa chegar, senão você não vai conseguir chegar. E quem fala isso pra vocês, sinto muito, são raras as pessoas, e na verdade, pra ser bem sincera, tá? Eu nunca vi nenhum. Mas claro que pode ter aí no Instagram, tem louco pra tudo, né? Mas quem fala isso pra vocês, não, cuide de si mesmo, não estuda final de semana. Gente, isso aí pra mim é um absurdo, tá? Claro, eu não estudava todo final de semana, eu não vou ser hipócrita pra vocês e falar que eu estudava, eu não estudava. Mas alguns domingos, sim, eu tive que estudar. Eu sim faltei algumas festas de aniversário da minha família porque eu estava estudando. Eu deixei de ir em programações com as minhas amigas porque eu estava estudando. Inclusive, virou meu mantra. Meu primo até me zoava, porque toda vez que me chamavam pra sair, eu falava, não posso, estou estudando. E era verdade, geralmente eu tava estudando mesmo, de noite no caso, né? E sim, doeu. E doeu muito. Mas se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria sido aprovado. Se eu não tivesse entendido que enquanto eu não começasse a estudar até as 8 horas da noite, ou até mais em alguns momentos, eu não ia passar mesmo. E até foi bem emblemático, 2022 foi o ano que eu terminei com meu ex-namorado, e eu lembro que até um pouco antes da gente terminar, ele me falou, você tá estudando demais, a gente não se conversa mais. Sendo que a gente conversava das 8 às 10, mas não vou entrar nesse mérito, mas a questão é essa, sim, você vai ter que um pouco sumir, você vai ter que sim um pouco deixar de ir nas programações da sua família, deixar de ir um pouquinho nas festas de aniversário. Pode ser que a sua família não te entenda, infelizmente. Pode ser que, mais que a sua família, os seus amigos não te entendam, pelo menos não a galera que tá nesse meio. Minhas amigas que estavam nesse meio, e é por isso que é muito importante você cercar de pessoas que estão no mesmo ritmo que você, porque quando você está cercado de pessoas que vão levar tudo na molezinha, você também vai acabar levando tudo na molezinha. Mas a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a pegar muito mais firme nos estudos, começou a doer, eu comecei a cansar de estudar. Gente, estudar é legal até certo ponto. Quando você estuda das 7 da manhã até as 8 da noite, parando, sei lá, 1 hora pra almoçar, não fica mais legal. Fica chato, fica maçante, fica difícil, cansa. E no meio do ano, você acaba se sentindo um inútil, às vezes. Acaba vindo, sim, essa carga pesada sobre você. No caso, eu pelo menos sentia, eu senti mais perto da prova, assim, mas eu senti perto da prova que desabou todo o peso sobre o meu ombro, sabe? Sim, você vai se sentir, às vezes, um inútil, você vai se sentir, nossa, eu tô, sei lá, acabando com a minha vida, tô deixando de lado todos os meus hobbies. É verdade, mas se não for assim, é sinal que você
tá levando um pouco leve demais. Eu costumo brincar com quem entra em contato comigo na DM que até chegar no ponto que você falar, chega, eu não aguento mais estudar pro vestibular, tá errado, porque você tá estudando pouco. Nossa, Letícia, você tá se martirizando, nossa, que absurdo você falar isso, você é estudante de medicina. Gente, é a realidade, eu não posso mentir pra vocês. E olha que eu ainda acho que eu fiz muitas coisas erradas no meu ano de aprovação, eu não estudava tanto quanto eu poderia estudar. Uma parte é porque eu vinha pra Criciúma aqui nos finais de semana pra ficar com a minha família e eu acabava não estudando, isso é verdade. Infelizmente. Mas eu acho que esse é inclusive o fator que me fez ser chamada por último. Se eu tivesse levado mais a sério, por exemplo, os finais de semana, provavelmente não teria sido chamada por último. Mas, inclusive, quando era pra fazer a prova, eu lembro que eu fiquei 3 finais de semana seguidos lá em Floripa porque eu estudei um monte. Eu parava no sábado porque eu sou sabatista, o resto eu tava estudando, eu tava comendo livro. Na época eu já tinha terminado, eu estudava até quase 10 horas da noite. E aí tem uma galera que vai achar isso ruim, mas infelizmente é o que temos. Também tem a questão que, não, a gente não estuda como a gente gostaria. Se fosse pra eu estudar apenas como eu gostaria, eu acho que eu faria resumir bonitinho o dia inteiro, eu faria pouquíssimas questões, eu faria pouquíssimas provas, porque, gente, isso cansa, estudativo cansa, você fazer prova cansa muito. Só que é o único jeito de você estudar lá. Se você não se desapegar de algumas formas de estudo que não aprovam, e uma delas, por exemplo, é fazer resuminho bonitinho, você não vai passar. Existe sim a melhor forma de aprovar um aluno, isso tá nas cartilhas. Prova antiga, questão antiga e, em alguns casos, de alguns cursinhos muito bons, simulados. Tirando isso, gente, é extra. Resuminho bonitinho não aprova ninguém, apesar de que sim, o meu sonho era poder fazer resuminho bonitinho a minha vida inteira. Não consigo, nem nas férias agora eu tô conseguindo. Agora, se você me falar que essa não é a vida que você quer pra você, que pensando bem, você não quer fazer esse sacrifício, você não quer deixar de lado os seus hobbies, talvez a medicina numa faculdade muito concorrida não seja pra você. E talvez a medicina num geral não seja pra você. Me desculpe pela dureza, mas a medicina ela é uma área que precisa de muito estudo. E precisa de muito estudo porque você tem um carimbo na sua mão que te permite matar alguém. E agora, recentemente, teve aquele escândalo da médica que prescreveu adrenalina endovenosa. E que aí entrou de novo no papo de as faculdades estão muito ruins e blá blá. E pra mim, esse é o maior exemplo do poder de um carimbo de um médico, que pode tanto salvar a vida de alguém, quanto matar a vida de alguém. Então a medicina ela é uma área que precisa de muito estudo e sempre muito estudo, porque passa dia, passa noite e as coisas vão ficando obsoletas. Surgem medicamentos novos, tratamentos novos, estudos novos. Se você não se atualiza, você pode sim estar colocando a vida de alguém em risco. E não para só na faculdade. Na faculdade a gente estuda muito e tem que estudar muito, porque senão você vai acabar matando alguém. Mas depois você provavelmente vai querer fazer uma residência, e na residência é pior ainda. E mesmo depois de estar lá especialista, você ainda tem que continuar se especializando, buscando conhecimento. Então, o estudo na medicina, não só na medicina, tá, gente? Mas eu tô falando aqui da minha área. Pelo amor de Deus, sem hate nos comentários, obrigada. O estudo na medicina, ele nunca para. E é sim uma vida continuamente estudando e correndo atrás do tempo perdido, porque sempre vai ter coisa nova pra aprender. O estudo do médico, ele nunca para. E eu posso dar um exemplo meu agora. Eu tô entre a 5ª e a 6ª fase e eu tô estudando nas férias. A ponto de, inclusive, a minha família me zoar. Ontem me zoaram porque eu tava estudando. Só que o estudo nunca para. Talvez eu tenha exagerado ontem sim, mas o estudo nunca para. Eu tenho que estudar nas férias, porque senão eu não dou conta. É muita coisa que eu tenho que ler, muita coisa que eu tenho que aprender. Então, se você não quer fazer esse sacrifício, se você não quer entender que talvez alguns hobbies seus sejam meio insustentáveis nesse meio, talvez seja a hora de repensar um pouquinho sim a medicina. Falando pra vocês se vale a pena. Sim, gente, vale muito a pena. A gente acaba detonando um pouquinho sim a saúde mental na época de vestibular, e a gente acaba detonando sim também um pouquinho a saúde mental na época de faculdade. E eu acho que existem sim exageros, tá? Eu não tô aqui defendendo a crucificação de ninguém. Eu não quero que vocês detonem a saúde mental de vocês a ponto de vocês ficarem doentes. Eu não acho que seja esse o caminho. Só que um pouquinho ruinzinho vai ficar. É isso que eu quero que vocês entendam. Só que mesmo assim vale a pena. Eu lembro que na minha época de vestibular eu fiquei um pouquinho sim detonada perto das provas e eu fiquei muito cansada e muito exaurida. Só que eu lembro que quando eu passei, percebi que tudo valeu a pena. E na faculdade vale a pena sim, porque você estuda algo que você gosta. E eu nunca salvei uma vida, né? O Berlim tá latindo. Eu nunca salvei uma vida, só que eu já vi médicos salvarem vidas na minha frente. E eu percebi que aquilo é incrível. É incrível. Tem a parte ruim também, é verdade, mas tem a parte linda, que é você salvar uma vida. Inclusive, eu lembro que quando eu tava meio cansada, assim, da faculdade, isso aconteceu, foi nesse semestre, na verdade. Eu fui fazer terapia e a minha psicóloga me mandou lembrar de todas as vezes que eu tinha tocado a vida de alguém enquanto estudante de medicina e quantas vezes eu vi um médico tocando a vida de alguém. E eu percebi que a medicina ela tem as partes feias
Uma delas é essa sim, que você vai ter que abrir mão de algumas coisas para ser um bom médico, mas também tem as partes lindas. E as partes lindas é essa diferença que um médico pode fazer na vida de alguém. É um vídeo duro e eu não queria ter que falar isso pra vocês, mas enquanto vocês não perceberem que vai doer, vocês não vão passar. Se vocês ficarem evitando essa dor, se vocês não quiserem sentir esse desconforto, vocês não vão passar. Estudar física dói. Para alguns é matemática, para outros é redação, mas dói. E quanto antes vocês perceberem isso e começarem a enfrentar isso, enfrentar as matérias que doem, melhor vai ser. Não tratem o vestibular de medicina da UFSC como se fosse algo fácil de passar. Eu sei que parece, mas não é. No começo, pelo menos, pode parecer, né? No final, você percebe que é muito difícil. Mas no começo pode parecer que é muito fácil. Quando você começa a estudar, no começo a gente começa a pegar conteúdo e a prova da UFSC, ela é bem conteudista, você acha ser fácil. Inclusive, essa foi até uma conversa que eu tive com uma das minhas alunas na mentoria, porque justamente eu comentei com ela que não acho que você, por estudar muito, você vai ter uma chance absurda. Porque existem muitas pessoas que estão estudando muito. E quando às vezes a gente começa a ter essa confiança demais, é bom ter confiança, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tô falando aqui pra ninguém achar que é um lixo, não é isso. Mas quando você começa a ter confiança um pouco além do que é necessário, você começa a achar que você vai passar de certeza porque você está estudando muito. Só que não se esqueça que tem muitas pessoas estudando muito. Então sempre que você achar que já é suficiente, estuda mais. Sempre que você achar, nossa, eu estou aprofundando muito, aprofunda mais, porque é necessário. O estudo pro vestibular da UFSC, cada vez que passa, acompanhando vocês, eu tô percebendo mais isso, é sempre o máximo que dá. Não existe um suficiente pro vestibular. E eu acho que, na verdade, na medicina não existe um suficiente nunca. É sempre o máximo que dá. Você estuda o máximo que você consegue. O suficiente pra você não surtar, pra você não se matar de tanto estudar. Mas dentro ali da sua possibilidade, você estuda o máximo que você consegue. E enquanto isso não entrar na cabeça de vocês, enquanto vocês não perceberem que não tem mais novela às 5 da tarde, que não tem... Novela ninguém mais assiste, né? Mas que não tem mais série às 7 da noite, que série só depois das 9, que não tem mais sair com os amigos toda terça-feira de noite. Enquanto vocês não perceberem isso, vocês não vão passar. Eu tô exagerando aqui talvez um pouco. Sim, momentos de lazer, eles são importantes, mas não do jeito que eles estão falando nas redes sociais, gente. Não caiam em papo de coach. Pelo menos não em coaches que nunca passaram em nada. Não sigam essas pessoas que ficam dando aí papo motivacional sobre aprovação no vestibular e nunca foram aprovados em medicina. Essas pessoas, na maioria das vezes, elas não sabem do que elas estão falando. É muito estudo. E infelizmente é um pouco doído, sim. Esse era meu papo com vocês. É um papo mais de irmã mais velha, mas que eu percebi que muitos de vocês estavam precisando ter. Sim, gente, cansa, mas vai cansar, mas vale a pena também. Vale muito a pena depois que você já entrou lá dentro, olhar pra trás, ver todo o seu esforço e pensar, eu faria tudo de novo se fosse necessário, e perceber o quanto você se esforçou pra chegar até aqui. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É necessário, gente, se vocês quiserem inclusive me chamar lá no DM no Instagram, podem me chamar pra conversar sobre isso, mas vocês precisam entender isso o quanto antes, pra não ser mais um ano jogado fora. Eu tô gravando esse vídeo agora, no final de 2025, eu provavelmente, ou pelo menos quero tentar lançar no começo de 2026, pra vocês conseguirem adequar o ano de vocês a isso. Porque é doído o vestibular, mas é muito melhor do que a dor da frustração de você estudar um ano inteiro e não ser aprovado. E eu acho que muitos dos que estão me assistindo já entenderam isso, porque já foram reprovados algumas vezes nos vestibulares. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Deixar seu comentário aqui embaixo que eu prometo que eu vou te responder. Lembrando que agora também nós temos possibilidades de apoiar esse canal e ter mais vídeos nesse canal. Um exemplo são os clubes, ou então você pode deixar gratuitamente o seu hype depois de curtir esse vídeo. Se inscreve aqui no canal, me segue lá no Insta. Beijo, gente, até mais. Eu vou ser cancelada.